Novamente, bom dia. Responsabilidade compartilhada, né? Rafa, você passa o slide para mim, por favor? 2. Mais um. Mais um. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Como foi falado, é muito fácil a gente falar de valor compartilhado, mas é muito complicado a gente falar da responsabilidade, principalmente quando ela envolve custos. Custos estes que até então eram externalidades e que a Política Nacional de Resíduos internalizou. Obrigado. E é muito claro, então, né? Acho que todo mundo conhece muito bem esse conceito do que é a responsabilidade compartilhada, quem está implicado nela. A provocação que eu quero fazer é o como. E essa talvez seja a pergunta de $1 milhão. De que jeito a gente divide essa conta? E entendendo que essa conta está envolvida basicamente em todas as etapas do processo de gerenciamento do que aqui a gente está tratando, que é a fração seca, onde estão incluídas embalagens pós-consumo, que compõem ali o que a gente chama vulgarmente de recicláveis, né? E eu queria propor uma análise de trás para frente, para a gente olhar para isso e pensar que quando a gente está falando de destinação final ambientalmente adequada para um material que é reciclável, não poderia ter outro destino que não a reciclagem. Pois bem, a despeito do que a gente entende como tecnicamente e economicamente viável, e também que seja o mais ambientalmente adequado possível, a gente precisa entender qual é o ponto, então, de viabilidade. Até onde é possível retornar esse material para a cadeia produtiva, quando a gente está falando de distância do parque reciclador, de valor agregado àquele material, e também dos custos envolvidos para fazer com que ele esteja no estado possível de ser reinserido na cadeia produtiva ao final desse processo de coleta seletiva. Então, é muito claro, né, que existe também uma hierarquia em relação à destinação dos resíduos para a destinação final em relação à reutilização, à reciclagem e, aí, em outras frações, a compostagem, a recuperação, muito antes da gente começar a falar de reaproveitamento energético, que eu acho que também é um paradigma a ser vencido aqui no Brasil. Quando a gente olha para esta etapa de processamento e, de novo, respeito o recorte de embalagens pós-consumo que estamos tratando aqui, a gente vai entender que este processamento é basicamente a separação por tipo de material, por cor, colocar esse material num estado que ele é passível de ser transportado com eficiência e ser reinserido na cadeia produtiva quando ele chegar na ponta, na recicladora. Estamos falando aqui basicamente de triagem, enfardamento, ou disposição em caçamba e o transporte final. E, neste caso, a nossa visão na Recicleiros é que a logística reversa, dado como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, a saber que a maior parte dos casos onde o material é processado é feito por catadores de material reciclável, na maior parte também não organizados, a gente tem aí 10%, quase 15% de catadores que agora estão organizados em cooperativas e associações no Brasil, mas existe um batalhão de gente que tem como uma lógica de subsistência puxar uma carroça na rua ou muitas vezes trabalhar na condição mais adversa possível, que é num lixão ou sei lá. E existe também uma fração, um extrato da lei que diz que é obrigação da logística reversa por parte do setor empresarial mediante o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. Como é que a gente faz esse material retornar e chegar até o ponto onde ele pode ser processado? Quando a gente está agora tratando desse recorte, novamente, de organizações de catadores com uma infraestrutura mínima que garanta onde a gente possa exercer aquele trabalho de separação, de triagem com mínimo de segurança, ergonomia, em condições, acho que, minimamente dignas de trabalho, coisa que a gente não vê por aí. Há de se considerar, como foi falado aqui por meus colegas, que existe um custo do processo produtivo nesse processamento. Um custo envolvido e que varia por tipo de material, e que também varia de acordo com as condições como esse material é recebido, impactado pela maneira como ele foi acondicionado, como ele foi disposto, como ele foi coletado e transportado. E, como o Flávio falou, o valor de venda do material, acho que esse é um paradigma que está mais do que vencido, não paga a conta. Simplesmente não paga a conta. Na verdade, hoje, temos a impressão de que paga a conta, porque, como o Eric colocou, existe uma lógica de expropriação de trabalho, e essa conta está sendo paga simplesmente porque não chega dinheiro na ponta, onde a gente consiga uma situação mínima de atuação e de vida para quem está ali com a mão e com a barriga encostada na esteira ou na mesa de triagem e com a mão no resíduo.
dentro desses aspectos todos, é super importante a gente observar também a demanda por material. Quando a gente olha naquele bag, no final de linha da esteira de triagem lá numa cooperativa, a gente percebe os altos índices de rejeito que ainda estão submetidas a essas operações. A gente está falando de 40%, 50% muitas vezes de rejeito em algumas operações aqui dentro dessa maior cidade do Brasil. E quando a gente olha para esse material, tem uma parte muito importante que está lá, simplesmente porque a educação ambiental e a orientação para o descarte foi mal feita, ou seja, está lá material que não deveria estar, resto de comida, uma fralda, enfim, tudo aquilo que a gente sabe muito bem que não é reciclável. Assim como existem materiais que estão ali também por falta de acuidade técnica em relação à maneira como a separação é feita. Falha de processo, passou. O material podia ter sido triado, coletado, disposto para venda, mas passou. Essa é uma menor parte. Agora, existe uma fração muito importante desse rejeito, que é composto de materiais recicláveis, mas que não são reciclados efetivamente, porque não existe mercado. E aí a gente volta a olhar. Não existe mercado por quê? Porque não existe um parque reciclador perto e a logística inviabiliza a comercialização. Não existe demanda de mercado porque não tem uma solução técnica. Bom, técnica, poxa, a gente olha para a fração, para o espectro de materiais que a gente tem entre os recicláveis dentro da coleta domiciliar. Todos eles têm solução. A questão é o quão viável economicamente é. E de quem é a responsabilidade por induzir esse mercado, por fazer com que isso seja viável, ou então subsidiar a operação. A gente tem excelentes exemplos no mundo de materiais que até poucos anos atrás não tinham uma destinação e que vem se desenvolvendo formas, fomentando o mercado para que isso seja possível de reinserção na cadeia produtiva. Um passo para trás, o transporte. Dado que o processamento está diretamente ligado com as iniciativas de logística reversa, inclusive na leitura da lei, o transporte, como também já foi falado pela a lei de saneamento, coloca isso como um serviço público. Ou seja, um conjunto de atividades, as infraestruturas, as instalações operacionais de coleta e o transporte desse material. E este cabe sim ao titular de limpeza pública. A grande questão é mais caro fazer coleta seletiva. Isso é posto. Hoje, os estudos dizem que é 3 a 5 vezes. Em alguns casos que a gente estuda, é até mais. Se é mais caro fazer coleta seletiva, e olha, é caro quando a gente observa todas as etapas necessárias para fazer o material sair da mão do consumidor e chegar na indústria recicladora, ser efetivamente reinserido na cadeia produtiva. Como é que a gente pode dividir esta conta, já que existe uma etapa clara e que, na maior parte das vezes, é o maior custo representativo nessa cadeia, que é o de transporte, e possibilitar para que o município consiga fazer essa coleta e transporte de maneira adequada, mas não desconectada das etapas seguintes, porque senão a gente infringe princípios como produtividade, por exemplo, e que, no final de contas, vai aumentar o custo no final do real por quilo retornado para a cadeia produtiva. É muito importante analisar a maneira como ela vai ser coletada e o modal em relação ao transporte. A gente está falando o quê? De um caminhão gaiola, onde eu não compacto o material, ou seja, eu diminuo o aproveitamento daquele volume que está na carroceria do caminhão. Ou não, vou usar sim o caminhão compactador para levar resíduo reciclável até o lugar onde ele vai ser processado. Qual é o impacto que isso tem na ponta na hora que eu meço? Quantos quilogramas por hora sai da esteira de PET cristal, de PAD branco, de alumínio? Ou seja, tratar isso de maneira desconecta é um grande equívoco. E é por isso que a gente acredita que a sinergia entre o que as iniciativas de logística reversa, as iniciativas públicas de coleta seletiva, tem uma oportunidade gigante para aumentar a eficiência que a gente tem nessa cadeia. Parte desses 5 vezes o valor em relação à coleta normal e à coleta seletiva está em ineficiência. Uma grande parte está em ineficiência, é só você olhar para a cadeia e a maneira como o material é tratado. E a avaliação da qualidade do serviço em relação ao operador para saber quem é que você contrata. Para fazer esse tipo de serviço, a gente tem ali alguns instrumentos legais. Ou a gente vai à licitação, 8666, ou a gente vai fazer uma PPP, ou uma concessão, mas existem outras formas que são um pouco quebra de paradigmas de contratação. Por exemplo, os termos de colaboração previstas na Lei 13.019, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Existem outras formas de relacionamento entre o poder público e quem ele contrata para fazer esse serviço para ele. E aí uma oportunidade também de serviço, já que a gente
olhou para isso como uma forma de manutenção e resiliência daquela organização de catadores, uma estratégia de inclusão social, para que isso seja uma composição nas receitas dessa organização. Na etapa anterior de coleta, também há de se pensar de quem é a responsabilidade em relação à maneira como o material sai da mão do munícipe e chega e é disposto para fazer essa coleta. Temos os pontos de entrega voluntária, funcionam bem. Temos casos excelentes, casos que funcionam realmente como um grande canal para levar material qualificado para a cooperativa. A grande questão é de que maneira esse ponto é instalado. Ele é assistido ou ele é passivo? Não tem ninguém ali para receber o material e orientar o município. Como isso impacta no grau de rejeito e na qualidade da separação? Como é que o transporte dele é feito, do material é feito deste ponto até a organização de catadores, se a gente adotar esse modelo? Ao passo de que, se a gente vai fazer a coleta porta a porta, qual é a eficiência dessa coleta quando ela é feita por um concessionário ou quando ela é feita pela organização de catadores? Como isso impacta no índice de rejeito quando você, município, entrega o teu material na mão de uma pessoa para onde você sabe que vai, ou como você simplesmente coloca na tua porta esperando que passe ali o caminhão da coleta, o compactador e leve embora? Olhar para essas variações, essas formas de fazer, e de maneira integrada, buscando sinergia entre coleta seletiva municipal e logística reversa, é tudo o que a gente precisa para que saia a conta mais barata para a indústria, que é obrigada a recolher um percentual daquilo que coloca em termos de massa no mercado, e também para o poder público. A gente tem casos onde a gente vem implementando esses sistemas em sinergia, em que a gente está conseguindo viabilizar que o custo da coleta seletiva para o município chegue muito próximo do que ele tem hoje de custo para mandar para o aterro. Então, coleta seletiva a custo de aterro é uma quebra de paradigma gigante, e que só é possível quando a gente coloca em linha essas ações com as ações da iniciativa privada em logística reversa. E, chegando agora no começo da cadeia, afinal de contas, quem paga? Bom, sempre, como o Flávio falou, é o consumidor o responsável por fazer o descarte seletivo. Afinal de contas, a não ser que seja por um instrumento legal de cobrança e de multa, e de sanção, e de penalidade, você não tem como entrar na casa de alguém e obrigar a pessoa a separar o que é resto de comida do que é reciclável, certo? Ao mesmo tempo, a correta disposição para a coleta, a maneira, de que dia, de que forma, chega-se no absurdo, vocês já devem ter presenciado isso, de um munícipe falar: olha, eu faço a minha parte, cara, eu separo tudo e coloco direitinho no dia ali, ó, o saco de recicláveis, o saco de não recicláveis para fora da minha casa. Legal, você está fazendo errado, meu amigo. Porque tem um dia certo para uma coisa instrucional básica. O dia de recicláveis é um dia X, terça-feira, e o de não recicláveis é de quinta e sábado, por exemplo. Agora, esta falha de instrução, de não conseguir fazer a informação chegar na ponta, faz com que a gente tenha ali aqueles 40% de índice de rejeito lá na ponta, e que derrubam a produtividade e, por consequência, aumentam os custos de real retornado para a cadeia. Como é que a gente faz a educação ambiental e os serviços estarem disponíveis para que o consumidor faça o descarte seletivo, faça a correta disposição para a coleta? Porque, afinal de contas, é sempre ele que vai pagar a conta, seja no preço do produto que está na gôndola, seja no imposto que ele paga no IPTU ou na taxa do lixo ali da cidade dele. Sempre a conta é desse cara. Fazendo essa harmonização desses interesses e colocando em sinergia esses investimentos, e que, olha, vai muito para além do paradigma de simples transferência de recurso da iniciativa privada para a prefeitura como ressarcimento pelo serviço de coleta. Na verdade, a gente travou nesse paradigma há algum tempo atrás e a gente avançou muito pouco na somatória de esforços entre esses dois entes. Nessa somatória de esforços que a gente efetivamente... Rafa, passa para mim, por favor. Que a gente efetivamente vai conseguir trazer a custos adequados a essa operação para um patamar que permita a gente crescer os índices de reciclagem no país. A abordagem que a Recicleiros vem tendo é conectar os pontos. De um lado, qualificando esse descarte e garantindo que o material esteja em condição adequada para que seja coletado, transportado e processado. E, do outro lado, qualificando os mecanismos que processam esse material, para que a gente tenha um patamar mínimo de remuneração para aquelas pessoas... Sumiu? Um patamar mínimo de remuneração para aquelas pessoas na ponta, assim como a gente garanta que elas tenham uma performance para gerar a melhor performance financeira para o sistema. Então, de um lado, a gente trabalha, a partir de um diagnóstico, as estruturas, os processos, a maneira como a gente comunica e educa as pessoas e, por final, como se regulamenta. Qualquer sistema de gestão de resíduos, não só de coleta seletiva, que não tenha tido sucesso
e tem muitos casos, seguramente foi pela falta de um desses 4 pilares que precisam coexistir e estar presentes em qualquer sistema que a gente monta. E, do outro lado, como a gente suporta as organizações de catadores, que hoje são a estratégia principal que vem sendo adotada para que a gente gere a inclusão social numa política que é socioambiental, que é a política nacional de resíduos, não é uma lei meramente ambiental, trabalhando aspectos produtivos, administrativos e humanos, além do advocacy e da captação de recursos para a estruturação e depois para a manutenção desses sistemas ao longo do tempo. É assim que a gente vai... Rafa, passa para mim, por favor. É assim que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas façam a sua parte, com que as empresas façam a sua parte, e garanto que o material chegue na ponta e que, efetivamente, exista a qualidade mínima e condições mínimas de trabalho e vida para quem está operando esse sistema na ponta. Tá bom? Muito obrigado.